Você virou líder e está perdido? Você não sabe nem o que fazer, nem por onde começar? Seu pastor te nomeou a líder e você está perdido, pedindo socorro? Finalmente saiu a nossa série de vídeos para a liderança. Acompanhe até o final. Roda a vinheta aí. Olá, eu me chamo Leonardo Victor e estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Adolescente com Visão. Tudo bem com vocês? Bem, como prometido, essa semana saiu o nosso primeiro vídeo sobre liderança, dicas que eu uso na minha liderança desde os meus 18 anos. Eu tenho sido líder de adolescentes, então surgiu agora para você que virou líder, para você que está perdido. Esse vídeo é para você, para te ajudar no teu ministério, te ajudar a ganhar mais almas, a fazer o melhor para os teus adolescentes. E eu estou com algumas dicas que eu uso e eu quero compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem. Você adolescente que está vendo esse vídeo, compartilhe com o seu líder para ver se ele pega algumas experiências, pega algumas ideias. E bora lá para o vídeo de hoje. Bem, começar, falar sobre liderança é muito complicado. É muita responsabilidade, quando fala assim, você é líder de alguma coisa. Eu falo para o meu pastor, para todos os meus pastores que eu já tive, que eu não gosto desse cargo líder, tem que ser o líder. Léo, você é o líder. Dá a impressão de que a gente vai mandar. E não é assim, Muitas vezes a gente quer só mandar e não é bem mandar. Nós temos que orientar. O primeiro papel do líder é isso, é orientar a levar o seu grupo de adolescentes para mais perto de Deus. E eu anotei aqui na minha agenda, aqui no meu caderninho, algumas dicas, do que eu faço e o que tem que ter para o líder de adolescente, para você adolescente, passar para o seu líder, você que ainda não é líder, você que está se formando a líder, você que está nessa caminhada. Alguns segredos que eu uso, que tem dado certo na minha vida, e eu quero compartilhar com vocês. Que o primeiro passo, gente, está lá em 1 Timóteo. Vamos abrir aqui a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4. O versículo 12, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, na NTLH, diz: não deixe que ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera pela minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs a mão sobre a sua cabeça para a dedicação ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e dedique-se a elas, a fim que seu progresso seja visto em todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como que os escuta. O primeiro passo que um líder tem que ter, gente, é uma vida de oração. Léo, mas esse já é um clichê, todo líder tem que ter. Não, gente. Esse versículo diz tudo. Às vezes nós jovens, eu coloco no meio, é difícil para um líder ter uma vida de oração, um líder querer buscar mais a Deus em oração, mas é o essencial. Se você quer ser um líder de adolescente de sucesso, se você quer ter experiências com seus adolescentes, você tem que ser o exemplo dele. Líder que não ora, líder que não busca, líder que não se dedica à palavra, líder que não tem uma vida de oração, dessa parte do temor de Deus, como que quer que os adolescentes sejam desse jeito? Como quer que seus liderados sejam desse jeito? Eu costumo falar, eu costumo viver isso. Eu sou um tipo de líder que eu me vejo como uma pessoa muito bacana. Eu não sou aquele líder que fica no pé, que cobra, que fica só, não, isso é errado, isso é errado. Não, eu tenho uma vida de amizade com os meus liderados, com os meus adolescentes. Mas quando eu chego e falo, gente, chega brincadeira, não é mais hora de brincar, agora é hora de falar sério. E é hora de orar, é hora de buscar, é hora da gente fazer e ver o agir de Deus no nosso meio. Isso tem acontecido no nosso grupo. Em todos os trabalhos que eu falo, não sou aquele líder tão chato, mas eu tenho
Eu tenho que ter essa vida de oração, eu tenho que ter essa vida de devoção, eu tenho que ter essa vida de devocional, gente. Líder que não ora, líder que não lê Bíblia, líder que não sabe nem onde abrir a Bíblia. Como diz meu pastor, ele costuma dizer assim, que o obreiro tem que estar sempre aprovado. E a mesma coisa eu digo para você, tem que estar sempre pronto. Líder também tem que estar sempre pronto. Tem que estar pronto para orar, para aconselhar, tem que estar pronto para expulsar um demônio se for preciso. Tem que estar pronto para tudo. E Deus vai usar quem? Você que é líder. E eles olhando para você, por isso que eu peguei esse texto aqui quando Paulo diz a Timóteo, seja exemplo dos fiéis. Seja exemplo daqueles aqueles que você está sendo liderado. Mas se o seu adolescente olha para você e não consegue ver em você um exemplo, aí tem alguma coisa que tem que ser mudada. Né? Então tem essa vida de oração. É o princípio de qualquer trabalho, é a oração. Eu mesmo estou gravando esse vídeo aqui, mas acabei de chegar de uma vigília. Estava numa vigília com alguns adolescentes lá na nossa igreja. Toda semana nós temos esse trabalho de vigília. E resolvi gravar o vídeo que eu falei que eu estou devendo para vocês já, que estão aí do outro lado. Vídeo sobre liderança, então estou fazendo esse vídeo para vocês. Então, o líder de adolescente tem que ter essa vida, gente. Não adianta. Não adianta. Aqui, ó, quando Paulo fala a Timóteo, porque Timóteo era jovem. E ele deixa bem claro, pratique essas coisas e dedique-se a elas. E o segundo passo que um líder tem que ter é isso, dedicação. Ah, não, mas eu tenho que me dedicar mesmo? Tem. Trabalho de liderança não é fácil, trabalho de liderança é chato, é custoso. É um trabalho que tem que ter dedicação. Por quê? Sem a dedicação, você fica perdido. Você fica sem saber o que fazer, seu grupo acaba morrendo. Eu vou ser bem sincero, seu grupo acaba morrendo porque eu passei por isso há alguns meses atrás. Eu estava no grupo já era líder, só que devido a alguns problemas, eu falei, eu vou empurrando com a barriga, sabe? A gente vai empurrando com a barriga, e eu fui vendo que isso estava atrapalhando o grupo crescer, porque eu não estava me dedicando 100%. Eu estava fazendo meus 50% e olha lá. E nisso eu olhei assim e falei, o grupo está morrendo e eu sou o culpado disso. O Senhor começou a me cobrar por isso. Então você, líder, tem que ter dedicação. Tem que se dedicar. Mas eu trabalho, eu tenho minha correria do dia a dia, eu tenho. Sim, mas se Deus te chamou para ser líder, você tem que tirar nem que seja um dia de dedicação. Se dedique um dia, uma vez na semana, um período, mas se dedique para estar sempre com a sua turminha, sempre estar com o seu grupo, sempre estar se dedicando, se buscando a Deus com o seu grupo, porque dedicação é essencial. E esse texto aqui termina dizendo isso. Pratique essas coisas e dedique-se a ela, para que o seu progresso seja visto por todos. Se você quer ser um líder de progresso, quer ser um líder de sucesso, tem que ter essa parte de dedicação. O terceiro ponto, vamos lá, vamos mostrar aqui em outro versículo. Está em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, o versículo 19, que diz assim: lembre-se disso, meus irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixe todo costume imoral e toda a conduta. Aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual quer salvá-los. Mas eu quero deixar em destaque aqui o versículo 19, que diz: lembre-se disso, meus queridos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Alguns pastores, alguns amigos meus, eu já ouvi falar sobre isso, falar sobre que nós temos 2 ouvidos e uma boca, ou seja, para ouvir mais e falar menos. Um líder de sucesso, um líder que quer ser aprovado por Deus, um líder com sucesso no seu trabalho de liderança, tem que saber ouvir. Tem que dar atenção para o seu grupo. Às vezes 2 horas da manhã, meu WhatsApp toca. É um adolescente. Léo, eu estou com problema com isso. Às vezes a gente olha assim, problema bobo, sabe? Problema que pra gente a gente julga bobo, né? Mas para eles fazem uma tempestade num copo d'água. E falam e começam a desabafar. E eu olho assim e falo, vamos orar, vamos conversar, vamos ver o que Deus quer, o que você vai aprender com essa situação. Então o líder tem que ter atenção.
tem que estar pronto para ouvir. Pronto para ouvir todos os adolescentes, todo o seu grupo. Não só para adolescentes, mas tem que ter a atenção do seu grupo, você tem que ouvir o seu grupo, né? E dar essa atenção para eles, porque às vezes para a gente é uma coisa tão banal, mas às vezes chega um WhatsApp para mim e fala assim: Léo, lembra aquele dia que você falou isso, então Deus fez isso na minha vida, e eu estou vendo uma transformação, eu estou vendo como Deus está fazendo. Então assim, pensa que você tem que dar atenção para o seu grupo, tá? O próximo passo está em 2 Pedro, garanto que já está acabando, tá, gente? Porque eu não quero fazer um vídeo muito longo. Está em 2 Pedro, capítulo 3, o verso 17. Vamos lá, faltam mais 2 passos só, tá? Capítulo 3, o verso 17, que diz assim: mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros das pessoas imorais e para que não caiam da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para sempre. Amém. O líder tem que estar o quê? No conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Um líder tem que ser atualizado. Aí você vai falar: você já está querendo causar dentro da igreja, está querendo colocar coisas que não coisas que... Gente, se eu for fazer um trabalho para adolescentes e colocar uns hinos da harpa, né, como eu sou de uma igreja mais tradicional, eu amo a cristã, tá? Já vou deixar esse parênteses aqui, mas eu vou colocar só hinos da harpa, que é uns hinos mais clássicos. Como que vai ser a reação dos adolescentes? Como que vai ficar o seu grupo de adolescentes? Falar: não volto mais. Não é que você tem que levar o mundo para dentro da igreja. Não é isso que eu estou falando. Tá? Tudo com ordem e decência. Mas você tem que fazer uma programação voltada para aquela faixa etária. Nós estamos essa semana mesmo na igreja fazendo o nosso Desafiando Gigantes, né? Derrubando Gigantes. É uma programação totalmente voltada para os adolescentes. Nós assistimos um filme, comentamos, fizemos um debate depois do filme, trouxemos uma palavra. Hoje nós tivemos oração, nossa vigília, para derrubar mais esse gigante. E no final de semana, no domingo, nós vamos ter uma escola bíblica dominical fora da igreja para alcançar mais vidas também para o reino. Então assim, você tem que fazer programações que atraiam o seu público, atraiam o seu adolescente. Aí eu chego lá, coloco só uns hinos. Eu amo também os hinos clássicos, né? O pessoal fala que eu nasci na época errada, porque eu gosto muito dos clássicos, né, os primórdios da música gospel, né? Vitorino Silva, J. Neto. O pessoal fala: Léo, só você mesmo, o Zé de Paula, mas eu gosto. É um gosto meu musical que eu cresci ouvindo isso. Né? Fez um pouco da parte da conversão dos meus pais, da minha mãe, então eu peguei um pouco dessa época mais raiz do evangelho, né? Mas aí eu chego lá na igreja e falo com eles da linguagem deles, eu sou atualizado. Eu tenho diversos livros que falam sobre isso, eu estudo, eu me capacito. Então, você líder, você tem que ter essa preparação, você tem que ter esse momento, você tem que crescer conforme o seu grupo cresce. Eu estava conversando hoje com eles e falei: gente, eu estou meio comunidade, porque eu estou ouvindo muito Isaías Saad, eu estou ouvindo muito Isadora Pompeu, esses hinos mais das igrejas que são comunidade, né? E numa igreja como é mais tradicional, eu falo: gente, eu estou meio comunidade, mas eu tenho que me atualizar, porque é o que eles gostam, né? Então você tem que falar a língua do seu adolescente, crescer na graça e no conhecimento também nisso. Pega livros, vai ouvir pregações de pastores voltados para adolescente, vai se capacitar com a linguagem dos adolescentes, porque senão você vai ficar para trás, você vai ficar arcaico, né? Eu recomendo muito para quem gosta. Tem o pastor David Leonardo, que tem uma linguagem mais voltada para adolescentes. Tem o Lucinho, o pastor Lucinho, acho que todo mundo que gosta de jovem e adolescente tem que passar por ir nos treinamentos, no seminário. O pastor Lucinho patrocina mais aí, viu? Dá uma curtida nesse like, dá um like nesse vídeo. Mas eu já fui em diversos seminários do Lucinho, tenho diversos livros dele, porque ele traz uma abordagem na linguagem de jovem, na linguagem mais atual.
Bíblias, tem diversas Bíblias na linguagem do seu adolescente. Eu tenho Bíblias de estudo na linguagem de adolescentes, tenho a Bíblia que eu uso aqui no canal é a NTLH, né, já voltada para essa linguagem mais atualizada. Então, assim, se atualize, você tem que estar atualizado, porque um líder de adolescente que não é atualizado vai ficar para trás. E aí, como que você vai fazer um programa para adolescentes, sendo que eles não estão entendendo o que você está falando? Então, fica essa dica aí. Tem mais duas, gente, já passou de 15 minutos de vídeo, eu falo que meus vídeos não vai ser longo, mas não sei o que acontece. Que é o seguinte, essa também é muito importante, gente. Essa dica é uma dica que eu tenho aprendido muito com essa dica, viu? Que está lá em Lucas, capítulo 28. Lucas 14, capítulo 28. Que diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, o primeiro senta e calcula o quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não consegue terminar a construção. Aí todos vão ver o que aconteceu, vão caçoar dele dizendo: este homem começou a construir, mas não pode terminar. Gente, uma coisa que eu tenho visto, tanto no meio empresarial gospel, no meio empresarial brasileiro, e tanto no meio de liderança, que é o que? Liderança sem planejamento. Agora vai apertar um pouquinho. Quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho é certo. É fato, e a Bíblia já diz isso. Como que você vai construir uma torre se você não sabe, você não calculou o alicerce, né? Quanto que você vai gastar? E é isso que acontece hoje no nosso meio. Então, assim, planeja as coisas antes de fazer. Vai fazer algum evento? Planeja. Vai fazer alguma coisa? Planeja. Tem um planejamento. Para e pensa onde você quer chegar, onde você vai alcançar, quantas vidas, qual o seu objetivo. Trabalhe com base de objetivos, com base de dados, né? Eu estou para realizar um evento agora na igreja para o próximo ano. Eu já estou começando a planejar agora, já tracei meta, já... Hoje mesmo eu estava conversando com os irmãos e falei: irmãos, a programação de 2019 dos adolescentes já está praticamente pronta. É só mandar para o pastor dar o aval se vamos poder fazer ou não. E nisso vamos saber como vai ser a programação para 2019. Então, assim, planeje, tenha um planejamento, tenha onde você quer chegar, onde você vai chegar, porque sem isso você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Então pense nisso. Para isso. Pensa nesse modo, começa a planejar as coisas para o seu grupo, né? Ops, um momento só. Aqui, voltou. E por último, não menos importante, que é a parte que eu mais gosto, vamos lá para 1 Coríntios. Vocês podem ver que está tudo baseado na Bíblia, né? Eu não estou trazendo nada que não esteja na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 22. Depois eu deixo todas as referências aqui no vídeo, como vocês já sabem. Que diz assim: quando eu estou fraco na fé, entre os fracos na fé, quando eu estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns, né? Paulo escreve isso, dizendo isso com muita categoria. Tem algo na linguagem mais tradicional, diz: quando me fiz de louco para ganhar os loucos, né? E é exatamente isso, gente. Tenha programações voltadas para os adolescentes, tanto falando de planejamento quanto as programações. Tenha programações voltadas para o seu adolescente. Por quê? Adolescente parado dá dengue, né? Água parada dá dengue. E adolescente parado dá dengue. É isso mesmo, dá dengue. Fica dengoso. Ah, Léo, eu não vou. Ah, Léo, mas isso vai ser tão chato. Ah, mas você foi. Você sabe como é? Você já teve experiência de... Ah, não, mas só pelo jeito. Vai ser chato, não sei o que. E às vezes não. Então tenha planejamento, tenha programações para o seu adolescente. Por mais que você fale: ah, é cansativo fazer toda semana um culto, é cansativo fazer toda semana um encontro. Gente, eu me encontro com meus adolescentes toda semana. Toda semana nós temos evento.
Ah, Léo, mas toda semana você faz alguma coisa para os adolescentes? Sim. Toda semana nós temos nosso ensaio, e lá no ensaio a gente tem um momento de devocional, a gente tem um momento de louvor, e depois nós ensaiamos. Tá? Tem um momento de dedicação, um momento de devocional mesmo, que a gente pega, lê a palavra, usa eles para ler a palavra também, leva uma dinâmica, agora estou levando bastante dinâmica para eles entenderem mais a palavra. Então assim, você tem que ter essa programação, porque quanto mais junto vocês estão, quanto mais junto o líder está com os seus adolescentes, mais o grupo cresce. E ali a gente ora, a gente se diverte, a gente brinca, mas também a gente sente a presença de Deus. Então assim, tenha também essas programações. Às vezes se faça de adolescente, eu costumo dizer, às vezes eu vou para o culto todo diferente, o pessoal olha assim e fala, oxe, obreiro desse jeito? Eu falo, porque hoje eu sou adolescente, eu tenho que me comportar, principalmente nas saídas com adolescentes, eu viro adolescente, eu tenho que falar a linguagem deles, eu tenho que estar por dentro do que eles estão falando, eu tenho que estar o máximo conectado com eles possível, para estar o quê? Atualizado e buscando sempre a linguagem deles para fazer o melhor, para alcançar vidas, como Paulo fazia, se fazia de louco para alcançar os que são loucos. Então guardem esses textos, meditem nessas palavras, tá? E espero que a sua liderança seja abençoada. Não tente desistir. Ah, é fácil? Fácil não é. Várias vezes eu falo, não, Jesus, eu só vou até aqui, eu vou entregar, eu vou, né, não é para mim, isso não dá mais. Mas Deus fala, não, calma aí que ainda vou te usar mais um pouquinho aqui. E aí eu recebo alguns testemunhos do que Deus tem feito na vida dos adolescentes. E é isso, gente. É complicado, é um trabalho árduo, mas vale muito a pena. Então se dedique, faça o seu melhor. Siga essas regras, que eu tenho certeza que o seu grupo de adolescentes vai crescer, vai ser abençoado e você vai conseguir fazer o seu melhor e entregar o seu melhor a Deus. E o principal objetivo é levar vidas para o reino. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, compartilha, comenta. Se quiser ajuda de sugestão de programação, de dicas de planejamento, deixa o comentário aqui. Aqui na descrição do vídeo sempre tem minhas redes sociais. Tem a rede social do Projeto Adolescente com Visão. Curta a nossa página lá no Instagram, no Facebook. Tem o meu WhatsApp, pode mandar perguntas. Eu estou sempre postando, essa semana eu postei bastante direct no Instagram. Então acompanhe lá, siga nossas redes sociais, que tem sempre uma novidade. E tiver dúvida, só chamar. Garanto que se eu não tiver, se eu não souber, eu vou procurar, vou te ajudar, vou tentar te ajudar de qualquer forma. Semana que vem o vídeo de liderança, eu vou trazer algumas dicas de livros para vocês, algumas dicas do que eu tenho lido, do que eu ainda leio. Às vezes eu pego e me atualizo nesse quesito também. Vou deixar algumas dicas aqui para vocês. Então, gente, conto com vocês. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, uma ótima madrugada. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas que Deus te abençoe onde você tem. E lembre-se da ordem que Deus deu para Josué. Tu és forte, seja forte e corajoso. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Com um bom ânimo, você se esforçando e seguindo essas dicas aí, eu tenho certeza que Deus vai abençoar mais e mais o trabalho das suas mãos. Tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!